A paz do Senhor Jesus, irmãos, voltamos aqui para a nossa aula e antes de nós começarmos a falar sobre a doutrina da Trindade, eu convido você, na sua casa, a estar curvando a sua cabeça e orando a Deus. Senhor Deus, entramos na Tua presença em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, te pedimos graça, Senhor, e direção, te pedimos que o Senhor nos ajude nessa aula, que o Senhor venha, meu Pai, iluminar as nossas mentes, Senhor, através do Teu divino e santo Espírito. Senhor querido, que o Senhor venha dar crescimento na vida de cada aluno, Senhor. E eu tenho certeza, meu Pai, que o Senhor tem algo poderoso na vida de cada um a realizar neste mundo. Assim eu oro, Senhor, e já te agradecendo. Amém. Então, meus irmãos, hoje nós voltamos a falar agora sobre a doutrina da Trindade. Mas antes de nós falar sobre a doutrina da Trindade, eu só vou estar dando uma recapitulação daquilo que nós falamos sobre bibliologia. Nós vimos na matéria da bibliologia a origem da palavra biblos. Nós vimos que é errado nós dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. Isso é uma heresia. A Bíblia ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia ela é a palavra de Deus, inerrante, infalível, inspirada palavra de Deus. E nós vimos também como se foi a inspiração divina, que o Espírito Santo, ou seja, Deus soprou sobre os autores sagrados e os conduziu a escrever a Bíblia. Não foi um ditado, mas foi uma inspiração divina e Deus conduziu a cada autor. Algo que também nós não falamos das línguas que a Bíblia foi escrita. A Bíblia foi escrita no Antigo Testamento em hebraico e algumas porções em aramaico. E o Novo Testamento foi escrito no grego koiné, não é o grego atual. Então nós vimos a inspiração divina, nós vimos também a revelação geral. E o que seria essa revelação geral? Nós colocamos duas coisas, nós colocamos a consciência e também colocamos a natureza. E vimos a revelação especial, que são duas também nós colocamos. Uma da revelação especial é a Bíblia Sagrada e a outra revelação é o Senhor Jesus Cristo, a revelação máxima, a expressão exata de Deus, assim como está em Hebreus capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Então nós vimos também a diferença da Bíblia Católica para a Bíblia Protestante. Nós vimos que nossa Bíblia contém 66 livros e a Bíblia Católica eles possuem 73 livros. Esses livros nós consideramos como livros apócrifos, ou seja, ocultos. E a Igreja Católica só vem colocar esses livros na sua Bíblia no ano de 1546 para combater a reforma de Martinho Lutero. E nós vimos qual que foi a seleção que a Igreja do primeiro século fez para discernir o que era e o que não era a palavra de Deus. Nós vimos 4 regras do Antigo Testamento e 4 regras do Novo Testamento, que tinha que ser escrito por um apóstolo, no Antigo Testamento por um profeta e no Novo Testamento ou ter andado com um apóstolo. Tinha que ser lido em todas as igrejas e tido como inspirado. E nós vimos que esses livros que a Igreja Católica eles possuem em sua Bíblia, eles têm algo que é contrário à Bíblia Sagrada, porque eles têm ali orações pelos mortos, eles têm ali rituais de magias e tantas outras coisas. E isso é contrário à Bíblia Sagrada. E nós vimos que o valor desses livros que eles têm são apenas livros históricos, mas não se deve considerar como palavra de Deus inspirada. E hoje nós vamos começar como a introdução à doutrina da Trindade. E eu quero abrir aqui em Deuteronômio, capítulo 6, o verso 4, para nós podermos ler. Então nós, que somos cristãos, nós cremos no monoteísmo bíblico. O que seria um monoteísmo bíblico? O monoteísmo é formado por duas palavras. Mono, que significa um, e teísmo, de teos, Deus. Ou seja, nós cremos num único Deus. Nós cremos num único Deus que coexiste em 3 pessoas. Então eu vou estar lendo aqui em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Está escrito assim: ouve. A palavra ouve no hebraico é chamar. Esse é um dos textos mais importantes para os judeus. Chamar. O que significa chamar? Chamar significa ouve. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. E aí está fundamentada a fé do cristianismo. Nós cremos num único Deus, mas num Deus que coexiste em 3 pessoas: Pai,
Filho e Espírito Santo. Não são três deuses, mas é um único Deus. E é isso que nós vamos trabalhar um pouco. E antes de nós podermos entender um pouco mais sobre a Trindade, nós vamos falar sobre posições divergentes. É claro que de uma forma racional, nós não vamos conseguir explicar a Trindade. E por que nós cremos na doutrina da Trindade? Nós cremos porque a Bíblia Sagrada, ela nos ensina que essa é uma doutrina bíblica e que não há contradição nisso. Então, nós cremos pela fé, pela razão nós não conseguiremos compreender. E aquilo que está escrito, nós acreditamos. Então, vamos ver algumas posições divergentes sobre a Trindade. Uma posição divergente sobre a Trindade que nós negamos e é heresia, se trata do unicismo modal e sabelianista. O que significa unicismo modal e sabelianista? O unicismo da ideia de um único e modal, nós vamos ver daqui a pouco. Eu quero começar a falar sobre o sabelianista. Por que sabelianista? Sabelianista foi o bispo Sabélio, que no tempo dos pais da igreja foi o que propagou essa doutrina. E essa doutrina, eles ensinam que Deus apenas se revelou de formas diferentes, ou seja, modos, daí que vem a palavra modal, ou seja, modalístico, modos diferentes. Que Deus se revelou uma hora como Pai, que Deus se revelou outra hora como Filho, e Deus se revelou outra hora como Espírito Santo, ou seja, unicismo, modal e sabelianista. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que isso não é uma verdade. Nós vamos ver que há uma distinção entre Pai, há uma distinção entre Filho e há uma distinção entre o Espírito Santo. Embora eles sejam um único Deus, há uma distinção na Trindade. Isso está em Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. Batizado que foi Jesus, saiu logo da água. Eis que se abriram os céus, e veio o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Perceba, o Filho saindo da água que foi batizado, o Espírito Santo descendo em forma corpórea como de uma pomba, e uma voz do céu, essa voz é do Pai, dizendo: Esse é o meu Filho amado. Então perceba que não foi três modos de Deus se revelar, mas há uma distinção na Santíssima Trindade. Então, unicismo modal e sabelianista nós negamos. Outra posição que nós queremos negar também são o triteísmo. O triteísmo, e o que o triteísmo eles falam? Eles só falam que o único Deus é o Pai. Eles negam a divindade do Filho e eles também negam a divindade do Espírito Santo. Ou seja, eles creem que tanto o Filho quanto o Espírito Santo não são Deus. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vimos que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus. E é bom que eu reforce isso, não são três deuses, mas um único Deus, iguais em substâncias, iguais em essência. E outra posição que também nós queremos, que nós também negamos, são os unitarianismos. Perdão, meus irmãos, eu confundi o triteísmo com os unitarianismos. O triteísmo, eles creem que são três deuses diferentes. E o unitarianismo é o que eu falei agora, que eles negam a divindade do Filho e eles negam a divindade do Espírito Santo. Os triteísmos, o que os triteístas creem? Os triteístas, eles creem que são três deuses diferentes, que o Pai é um Deus, que o Filho é um Deus e que o Espírito Santo é um Deus. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que isso é errado, porque o próprio Jesus falou: eu e o Pai somos um. Então perceba que eles são mais que coexistem três pessoas. Então, triteísmo nós também negamos. O credo de Atanásio, ele vai falar isso, que a fé universal é esta, que adoramos um Deus em trindade, e trindade em unidade. Nós não devemos confundir as pessoas e nem separar as substâncias. Então aqui está resumida a nossa fé. Então todas essas posições são contrárias à Bíblia Sagrada. Tanto o unicismo modal e sabelianista, que crê que Deus se revelou de diversos modos, quanto o unitarianismo, que eles negam a divindade do Filho e a divindade do Espírito Santo, e tanto o triteísmo, que crê em três deuses diferentes. Mas agora, vamos começar então a ver o que a Bíblia ensina sobre a Trindade.
Vamos dar uma olhada na Trindade no Antigo Testamento e depois na Trindade no Novo Testamento. E é bom que se diga que a palavra Trindade, ela não se encontra na Bíblia. Mas não é porque a palavra Trindade não se encontra na Bíblia que nós não achamos a Trindade na Bíblia. Nós achamos a Trindade na Bíblia, a doutrina da Trindade, que nem o termo milênio. O termo milênio não se encontra na Bíblia, mas nós encontramos na Bíblia, isso nós vamos estudar quando nós estivermos falando sobre a escatologia, que vai haver aqui na Terra um período de 1000 anos após Jesus irá governar. Então não é por causa que a palavra Trindade não se encontra na Bíblia que ela não é uma doutrina bíblica, porque é apenas uma nomenclatura para poder nos dar o entendimento de uma doutrina bíblica. Então vamos começar olhando para o Antigo Testamento. Nós iremos ver apenas alguns textos. Vamos começar falando sobre Gênesis capítulo 1, versículo 1. Lá em Gênesis capítulo 1 está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. E antes de nós falarmos sobre onde que podemos achar uma referência da Trindade aí em Gênesis capítulo 1, versículo 1, vamos entender que no hebraico há 3 palavras para escrever Deus: El, Eloá e Elohim. El, Eloá e Elohim. Eloá é singular e Elohim é plural. Então essas 3 palavras é para escrever Deus. Se você pegar o nome Miguel, perceba no final que tem o El, que significa quem é como Deus. Daniel, perceba que no final tem o El. Ezequiel e por aí vai. Então todos esses nomes que tem o El no final, eles têm alguma coisa relacionada a Deus. Então, como nós entendemos essas 3 palavras, El, Eloá e Elohim, vamos para o texto de Gênesis. No texto de Gênesis, no hebraico está escrito Bereshit, Bará, Elohim. Bereshit significa no princípio, Bará significa criou e Elohim significa Deus. Ou seja, no princípio criou Deus. Aqui é o advérbio de tempo, no princípio, indicando quando que foi isso. E Bará está no singular. O verbo Bará está no singular, que é criou. E o sujeito está no plural, que é Deus. Ou seja, mostrando quem criou Deus. Então, quando nós olhamos o Elohim, e nós vimos que Elohim é plural de Eloá, nós conseguimos já entender lá em Gênesis capítulo 1 os primeiros vislumbres da Trindade. É claro que nós não podemos bater o martelo, mas nós conseguimos já ver os primeiros vislumbres da Trindade, porque Elohim é plural, ou seja, mostrando que nosso Deus é um ser complexo. Mas eu convido você a ter a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 26, está escrito assim: e disse Deus, perceba bem os verbos que eu vou destacar, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu. Somente aqui, perceba, façamos o homem à nossa imagem. Os judeus vão entender que esse façamos, quando Deus estava falando, significa de uma linguagem majestosa. O que significa uma linguagem majestosa? É uma pessoa que ela possui um conhecimento bem elevado, ela está superior a tudo e ela se refere a ela como a terceira pessoa. Então eles vão falar, façamos. Um exemplo, nós podemos pensar uma pessoa que é PhD. Quando ela vai dar uma palestra, ela fala nós, ela usa constantemente nós, por quê? Mas ela está falando dela mesma. Então isso é a linguagem majestosa. Mas nós devemos descartar isso. Embora seja uma boa explicação, mas quando nós olhamos na Bíblia, nós vemos que provavelmente, e bem certo é, não provavelmente, mas bem certo é, que aqui se tratava da Trindade. E outra coisa que eles vão falar, alguma interpretação, e algumas pessoas que não creem na Trindade vão falar, não, aí Deus estava falando com os anjos. Não há possibilidade de Deus estar falando com os anjos, porque em momento nenhum nas Escrituras nós vamos ver que o homem é a imagem e semelhança dos anjos. Nós vamos ver que o homem, o ser humano, é a imagem e semelhança de Deus. Então descarta essas duas possibilidades, a linguagem majestosa e a linguagem que Deus estava falando com os anjos. Pois aí era Pai, Filho e Espírito Santo nos fazendo a sua imagem e a sua semelhança. Vamos para Gênesis capítulo 3, versículo 22.
Estamos olhando a Trindade no Antigo Testamento. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tem tornado como um de nós. Vamos para Gênesis capítulo 11, versículo 7. Está escrito: eia, desçamos e confundamos. Ali a linguagem, perceba, desçamos e confundamos. Vamos para Números capítulo 6, verso 24 ao verso 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor te levante sobre ti o teu rosto e te dê paz. E perceba por que não está uma, perceba por que não está duas. Por que será que está três? Seria isso uma referência à Trindade? Embora o texto de Números não seja algo direto. Isaías capítulo 6, verso 8. Acompanhe esses textos aí. Isaías capítulo 6, verso 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E perceba, quem há de ir por nós? Então, esses textos são claros exemplos da doutrina da Trindade no Antigo Testamento. Embora que a Trindade ela se apresenta melhor no Novo Testamento, mas esses textos eles nos fazem pensar sobre a Trindade. Perceba que os verbos e os pronomes nos ajudam a entender sobre a Trindade. Perceba que nós destacamos os verbos e pronomes: nós, façamos, nossa, desçamos, confundamos. Perceba que está sempre no plural, mostrando que Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Agora nós vamos olhar para o Novo Testamento. E no Novo Testamento é que a doutrina da Trindade ela fica mais clara. Eu já li o texto de Mateus capítulo 3, versículo 16, mas eu faço a questão de ler de novo. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 3, o versículo 16 a 17. Batizado que foi Jesus, saiu logo da água, eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, fazendo menção ao Espírito Santo, descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Perceba, a voz, o Filho e o Espírito, mostrando o Espírito Santo de Deus. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 4 ao 6, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, quando ele está falando dos dons. O capítulo 12, versículo 4 ao verso 6. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Perceba que ele está falando, a diversidade, ele está falando, o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo e é o mesmo Deus que opera. O que é isso, irmãos? Isso é a Trindade. Vamos para a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Perceba, a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Ainda mais, Efésios, capítulo 4, verso 4 ao 6. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só fé, uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, ao qual é sobre todos e por todos e em todos. Perceba que ele faz menção de quê? De um só corpo e um só Espírito, um só Senhor, o Filho, e um só Deus, o Pai. Então o que é isso? Isso é a doutrina da Trindade. E ainda tem outro texto aí de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, você consulte na sua casa. Ou seja, com esses textos fica muito claro que a doutrina da Trindade ela está na Bíblia e que a Trindade existe, que não é três deuses, mas é um Deus que coexiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E a nossa mente é bastante limitada para compreender isso. E a declaração de fé das Assembleias de Deus, eles vão falar que a unidade de Deus não contradiz a doutrina da Trindade, porque Deus não é uma unidade absoluta, e sim uma unidade composta e dinâmica. Eu vou repetir: a unidade de Deus
Ou seja, o único Deus não contradiz a doutrina da Trindade. Como assim o Deus que coexiste em três pessoas? Por que não contradiz? Porque Deus não é uma unidade absoluta, mas é sim uma unidade composta e dinâmica. E eu quero finalizar esse primeiro momento, para que você vá tomar um cafezinho, falando aqui de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Mateus capítulo 28, versículo 19, é aquele texto que se usa para a missão, é o texto conhecido como a Grande Comissão, né? Está escrito: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Perceba que é o único Deus. Perceba que Mateus não está falando batizando nos nomes do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Ele está falando no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, mostrando um único Deus que coexiste em três pessoas. E aí já nós voltamos para a nossa segunda parte, e que você possa descansar e meditar nas Sagradas Escrituras. Voltamos, irmãos, e vamos continuar. Nós já vimos sobre a Trindade no Antigo Testamento, sobre a Trindade no Novo Testamento, e vimos as posições contrárias à doutrina da Trindade. O unicismo, modal e sabelianista, não se apega muito no termo, mas saiba que o unicismo ensina que existe um único Deus e que ele se apresenta de diversos modos diferentes. Vimos o triteísmo, que crê em três deuses diferentes, e o unitarismo. Isso tudo vai estar na sua apostila. Então tudo isso é contrário ao que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina? Que existe um único Deus, como Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que coexiste em três pessoas. E nós vamos falar agora sobre a distinção. Nós vimos no começo sobre que há uma distinção na Trindade. E antes de nós falarmos sobre essa distinção na Santíssima Trindade, nós vamos falar que quando nós dizemos primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade, nós não estamos querendo apresentar uma hierarquia. Não é isso, que o Pai é maior do que o Filho porque o Pai é a primeira, e que o Filho é maior do que o Espírito Santo porque o Filho é a segunda, e que o Espírito Santo é menor do que o Pai, do que o Filho porque ele é a terceira. Não é isso que nós queremos dizer, não é uma hierarquia, mas nós estamos apenas classificando como Jesus falou. Jesus falou em nome do Pai, né? Mateus 28, 19, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Então perceba que ele falou o nome do Pai primeiro, do Filho primeiro e do Espírito Santo depois. Então somente por causa disso. E é claro que também no Antigo Testamento o Pai fica mais explícito, depois vem o Filho e depois só lá em Atos Apóstolos o Espírito Santo vai ficar mais claro. Então não há uma hierarquia, somente na ordem que Jesus falou. Porque as três pessoas da Trindade, elas são iguais em essência. E isso é bom que os irmãos guardem. João capítulo 10, versículo 30. As três pessoas da Trindade, elas são iguais em essência. Vamos ver aqui, João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Perceba que ele está falando que eles são iguais em essência. E 1 Coríntios, capítulo 2, o verso 10. Alguns irmãos chegam a dizer que esse foi o texto mais importante para poder definir a doutrina da Trindade. Alguns chegam a dizer que os pais da igreja, quando leram isso, falou: não há mais dúvida que Pai, Filho e Espírito Santo são Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versos 10 e 11. Perceba o que está escrito: porque Deus nos revelou pelo seu Espírito. O que nós estamos querendo mostrar aqui? Que eles são iguais em essência e poder. Em essência e poder também. Porque Deus nos revelou pelo seu Espírito. Pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Então perceba que está mostrando que eles são iguais em essência, tanto o texto de João 10, 30, quanto o texto de 1 Coríntios capítulo 2, versículo do 10 a 11. E é claro que há muitos outros textos, mas nós não vamos falar porque vocês irão fazer uma atividade. O que há então na Trindade? Só há uma distinção. Qual é a distinção? De serviço. Embora
eles agem também da mesma forma. Então há uma distinção de serviço, e a declaração de fé das Assembleias de Deus, ela mostra isso. Primeiro vamos entender sobre a distinção, e depois vamos ver essa distinção de serviço, que é uma distinção sim na Trindade. Lembra o texto de Mateus, que nós lemos, capítulo 3, versículo 16 ao versículo 17? Perceba que é uma distinção: o Filho saindo da água, o Espírito Santo descendo e o Pai lá no céu. Então há uma distinção. Eles são distintos, mas são um. E aí que entra o grande mistério da Trindade, né? Então entra o grande mistério. Vamos ler aqui João capítulo 8, versículo 17. Vamos ler o versículo 16, o versículo 17 e o 18. E mesmo que eu julgue, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Ora, na vossa lei está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Sou eu que dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Perceba a distinção na Trindade. Embora seja o único Deus, há uma distinção. Perceba que ele fala: no Pai me enviou. Ou seja, o Pai enviou ele, mostrando que é uma distinção, né? O Pai enviou, ou seja, está mostrando que é uma distinção, que o Pai e o Filho são pessoas distintas. E agora o versículo 17. Ora, na vossa lei está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Ou seja, duas pessoas, quando elas iam ao tribunal, e aqui Jesus está citando Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15, para uma pessoa ser julgada, precisava de duas pessoas para testemunharem. E aí ele está falando: o testemunho de dois homens é verdadeiro. Aí ele fala: sou eu que dou testemunho de mim mesmo? E o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Ou seja, mostrando que são duas pessoas distintas. Embora sejam um, mas há uma distinção sim na Trindade. E aí que entra o mistério que eu falei que nós vamos conseguir entender pela razão. Então, muito bem, entendemos agora essa distinção. Vamos ver o que a declaração de fé das Assembleias coloca. O Pai planejou a redenção. Vamos lá para Tito capítulo 1, verso 2. Tito, meus irmãos, é conhecido como uma das 3 epístolas pastorais. Paulo ele escreve 13 cartas. 13 cartas o apóstolo Paulo escreveu. E três delas são conhecidas como epístolas pastorais. Quais são? 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Por que pastorais? Porque estão falando para pastores, para obreiros da igreja. Tito 1:2. Na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Ou seja, então está mostrando aqui nesse texto o quê? Que Deus planejou a redenção aonde? Na eternidade. Na esperança da vida eterna, a qual Deus não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Ou seja, então Deus na eternidade já planejou a redenção. E o Filho, ao ser enviado ao mundo, realizou o quê? A obra da salvação, o plano da redenção. Vamos lá ler João, capítulo 17, o verso 4. Eu te rogarei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Ou seja, o Pai planejou a obra da redenção e o Filho veio executar. Ainda mais, Hebreus capítulo 5, o verso 9. Hebreus, irmãos, nós não sabemos quem é o escritor. Alguns vão falar que é Paulo, outros vão falar que é Apolo, mas Hebreus é o autor desconhecido. Lá na eternidade, nós iremos saber quem foi. E tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Ou seja, está mostrando que o Filho foi enviado ao mundo e realizou o plano da redenção. Quando o Filho retornou ao céu, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho para ser o Consolador e para ensinar. João capítulo 14, verso 26. João 14, 26. Está escrito: mas o ajudador. Perceba que a minha Bíblia está falando do ajudador, e isso vocês entenderão mais para frente. O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas, eu vos fará lembrar de tudo que tenho dito. Então o Pai planejou, o Filho enviado ao mundo realizou, e o Espírito Santo
após o Filho ser assunto ao céu, foi enviado pelo Pai e pelo Filho para consolar e para ensinar. Então perceba que há uma distinção também de serviço, embora a Trindade trabalhe de uma forma harmônica. Nós vamos ver isso mais para frente, que ao mesmo tempo que o texto fala que o Pai criou, o Espírito Santo também realizou a obra da criação, estava atuando, Gênesis capítulo 1, versículo 2. Nós vamos ver que a Bíblia também fala que o Filho também atuou na obra da criação, então também de uma forma harmônica. E vamos olhar agora 3 passagens que comprovam a divindade do Pai, a divindade do Filho e a divindade do Espírito Santo. Se nós já falamos que não são 3 deuses, mas um único Deus, e também nós falamos sobre os unitarianismo, os unitarianos, lembra que nós falamos que eles só creem que o Pai é Deus e eles descartam que o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus? Agora nós vamos ver que isso é uma mentira, que o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus e que o Pai também é Deus. Isso aqui nós conseguimos refutar os unitarianistas. Vamos ver agora que o Pai é Deus em sua essência e em sua plenitude. Gálatas capítulo 1, verso 1 e o verso 3. Gálatas capítulo 1, verso 1 e o verso ao 3. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas sim por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos. Perceba, mostrando que o Deus, o Pai, é Deus. Olha o verso 3. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Perceba que nós estamos focando aqui a pessoa do Pai, mostrando que o Pai é Deus em sua essência e plenitude. Vamos lá para Filipenses, capítulo 2, o verso 11, está escrito: e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Mostrando que o Pai é Deus em sua essência e em sua plenitude. Agora vamos ver que o Filho também é Deus em sua essência e em sua plenitude. Colossenses capítulo 2, o verso 9. Colossenses capítulo 2, o verso 9. Está escrito: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E esse texto nós não vamos explicar, porque nós vamos ter uma aula de cristologia. Mas perceba que nele quem? Em Jesus Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mostrando o quê? Que o Filho é Deus em sua essência e plenitude. Agora vamos ver também que o Espírito Santo é Deus em sua essência e plenitude. 1 Coríntios, capítulo 2, o verso 10 ao verso 11. É o texto que nós já lemos, mas agora vamos explicar ele de uma outra perspectiva. Porque Deus nos revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém compreende, senão o Espírito de Deus. Então, vamos ler o versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Então, o que percebe que está falando? Que o Espírito penetra as profundezas de Deus. E se o Espírito penetra as coisas profundas, ou seja, as profundezas de Deus, logo ele é Deus. Então, o Espírito Santo é Deus em sua essência e em sua plenitude. E para nós finalizarmos, nós vamos dar algumas coisas bem básicas para poder explicar a Trindade. Como já os irmãos sabem, vocês terão a oportunidade de receber o PowerPoint. No PowerPoint, essas imagens que eu vou dar e que eu vou mencionar agora, ela fica muito mais clara. De que forma nós podemos explicar a Trindade? Um triângulo. Um triângulo, ele é um único triângulo, mas ele possui 3 pontas iguais. A pele é formada de 3 camadas. É pele, hipoderme e epiderme. É uma única pele, mas com 3 camadas. O espaço, altura, largura e profundidade. Perceba?
Então, o que é isso? Mostrando e revelando a Trindade. As três cores primárias, amarelo, azul e vermelho, mostrando e nos ajuda também a compreender a Trindade. Então esse e diversos outros exemplos, outro exemplo que nós poderíamos dar é um gelo. Pensa que aqui na minha mão está um cubo de gelo. E pensa que esse cubo de gelo ele está parcialmente derretendo, escorrendo água aqui na minha mão. E vamos pensar que evaporou algo. Ou seja, é a mesma composição química, não é? Não é H2O? Só que ele está em forma gasosa, em forma líquida e em forma sólida. Deixou de ser H2O? Deixou de ter a mesma composição química? Não. Ele só está em uma forma líquida, uma forma gasosa e uma forma sólida. O que é isso? Isso nos ajuda a compreender a Trindade. Então esses e outros muitos exemplos nos ajudam a compreender a Trindade. E agora nós vamos para os exercícios. Quais os exercícios que vocês vão fazer? Vocês irão procurar na Bíblia Sagrada uma obra de Deus Pai. Nós vimos que o Pai criou, mas há outras coisas que o Pai também fez. Então vocês vão procurar e transcrever esse versículo. Outro exercício que vocês vão procurar, duas passagens que citam o Espírito de Deus no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, vocês vão procurar mais duas passagens que mostram a Trindade no Novo Testamento. Duas passagens e vão transcrever a Trindade no Novo Testamento. A aula da Trindade ela foi um pouco mais resumida e eu gostaria de passar mais um exercício. O que você entendeu sobre o unicismo? O que você entendeu sobre o triteísmo e sobre o unitarismo? Então vocês irão fazer exercício e nos procurar. Pode estar me procurando o Cauê, procurando o Vinícius, nós estaremos corrigindo. Leiam sempre a Bíblia, irmãos. Orem. Busque a direção de Deus e sempre antes de ler a Bíblia Sagrada, orem a Deus. Porque o maior intérprete da Bíblia Sagrada é o Espírito Santo de Deus. E o meu desejo é que você tenha, talvez você esteja assistindo no começo da semana, uma semana abençoada. Se você estiver assistindo de manhã, um dia abençoado. E que Deus possa abençoar você e a sua família ricamente. Até mais, ao nosso próximo encontro. Deus vos abençoe.